Mas você já conviveu tanto com alguém que você percebeu que as suas atitudes, maneiras, trejeitos estavam sendo parecidos com aquela pessoa, de tanto que você convivia com ela? É cientificamente comprovado, né, que isso de fato acontece. Então a gente vê bastante em casais. Normalmente os casais acabam tendo muito isso. A gente vê um certo tipo de conduta e comportamento que a gente percebe que um e o outro reproduzem da mesma maneira. Amigos também, quando a gente convive muito com pessoas que a gente gosta, enfim. Mas a pergunta hoje, da noite, que eu gostaria de trazer a reflexão para vocês é: você já quis ser igual a alguém? Vocês já imitaram propositalmente alguém? Seja a atitude, a fala, ou até mesmo algum tipo de característica. Nós vemos isso de uma forma mais prática, assim, com as modinhas, roupa, jovem, cai bastante nesse tipo de imitação. Então, basta um famosinho, uma famosinha aparecer com determinado X de cabelo, roupa, enfim, e o pessoal vai lá e copia, né, reproduz essa imagem. Às vezes a pessoa nem gosta daquilo, mas ela considera aquela outra pessoa importante ou que tem uma notoriedade muito grande. Ela acha que aquilo tem uma grande relevância e, por mais que ela não goste, ela pense: bom, se ele está fazendo é porque é bom, então eu vou fazer também. E acaba reproduzindo a imagem do outro, né? Copiando, imitando. A pergunta-chave para nós é: se nós tivéssemos o poder de escolha, quem nós gostaríamos de imitar? Nós vamos ver que a gente pode escolher quem nós vamos imitar. Muitos vão poder dizer assim: não, mas eu não sou fã de ninguém, eu não imito ninguém, porque obviamente que a gente vai imitar aquilo que a gente aprecia. Ninguém imita uma conduta que considera ruim, inadequada, ou ninguém imita ou deseja ser alguém que não goste. Nós normalmente nos inspiramos e tentamos imitar aquelas pessoas com a qual nós temos um afeto, com a qual nós olhamos e falamos: olha, eu gostaria de atingir esse nível de intelectualidade, de postura, até mesmo de corpo, né? A gente vê o pessoal aí muito se espelhando, né, nos corpos uns dos outros, e eles buscam imitar, ficar parecido. E aí tem gente que vai falar assim: não, mas por mais que eu seja fã de alguém, eu não imito, porque eu sou autêntico. Eu sou mais eu, né? Quase um narcisista. E isso não é verdade, gente. Nós vamos ver, e eu vou apresentar a base bíblica para vocês, que nenhum ser humano é autêntico. Nenhum ser humano é original. Todos nós somos influenciados. E todos nós vamos transmitir uma imagem, a realidade humana. Nós fomos criados para sermos equivalentes a alguém. Então, a gente sempre vai estar tendo uma conduta, um comportamento de vida baseado em algo. Ninguém possui uma identidade própria, ninguém pensa fora da caixinha também. Nós somos influenciáveis nesse sentido. Nós temos essa natureza formada e predestinada. E a base que eu quero trazer para vocês, gostaria que os irmãos abrissem para acompanhar, é Gênesis 1. Nós vamos ler do 26 ao 31. Aqui fica claro que nós somos criados a uma imagem, a uma semelhança. Então, o ser humano, ele não nasce como uma tábua rasa e aí ele se constrói. Mas nós temos impresso em nós um tipo de imagem. Originalmente, a imagem que foi impressa em nós foi a de Deus. Então, esse foi o objetivo da criação, sua semelhança, e a sua própria criação o glorificasse por ser a sua semelhança. É muito magnífico quando a gente começa a pensar bastante sobre isso e a refletir sobre Gênesis, no sentido de que nós, seres criados, somos as únicas criaturas que recebemos essa imagem e semelhança de Deus. Os animais não receberam, os anjos não receberam, nenhum ser celestial recebeu. Nós recebemos, e é algo assim inexplicável, é algo que transcende assim o entendimento. De tão honroso
e privilegioso que é algo dessa proporção. Então nós somos o ápice da criação de Deus, né? Vai falar em Gênesis 1, e Deus viu tudo que havia feito e tudo havia ficado muito bom. Se vocês lerem todo o relato da criação, no final sempre escreve, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. Mas somente aqui, depois de ter feito o ser humano, existe essa palavra acrescida, e viu Deus que era muito bom. Ou seja, nós somos o ápice da criação. Algo que Deus quis enfatizar, que foi muito bom aos olhos dele. E ali naquele momento foi impresso a imagem de Deus, para sermos iguais a Deus. Esse iguais a Deus, só fazer um adendo aqui, que a gente sempre precisa tomar cuidado. Obviamente que nós não somos iguais em totalidade. Como o pastor sempre nos explica aqui, existe uma pobreza no nosso linguajar. Não só brasileiro, mas terrestre, digamos assim. Então a gente usa igual em sua totalidade, que é idêntico. Esse igual não se aplica aqui na imagem e semelhança. Então vejam que a palavra é semelhança. Mesmo porque quando a gente imita alguém, e a gente vai destrinchar um pouco sobre isso, nós não somos aquela outra pessoa. Então aqueles atores, como nós vimos ali, de comédia, eles repetiam as mesmas palavras no time perfeito, com os gestos iguais, mas eles não eram a mesma pessoa. Eles eram pessoas diferentes. Então, só para ficar um pouco mais compreensível nesse sentido, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, mas ninguém é igual a Deus, ok? Nós recebemos a sua essência, mesmo porque Deus, ele não foi criado. Ele é o Criador. E nós somos criaturas. Então não tem como nós, que somos criados, ser igual àquele que veio do nada. Que não teve um Criador sobre si. Então já começa por aí que é algo incompatível. Então nós recebemos a essência do nosso Senhor. Uma imagem e semelhança. Vou citar o próprio Bonhoeffer no livro, que ele vai dizer assim: esse é o mais indecifrável mistério do ser humano. O ser humano criado deve levar a imagem do Deus que não é criado. Então, é algo assim, como a Trindade, muito difícil e inalcançável para nossa mente tão limitada. Mas vamos tentar o que nos cabe e chegar o mais perto possível de descobrir o que seria essa imagem. Nós temos essa imagem, teremos algum dia, por que temos essa imagem, tem relevância essa imagem. E aí eu vou apresentar 3 aspectos para vocês, para nossa compreensão: a queda, a solução e a forma. Primeiro nós vamos falar sobre a queda. Brincaram de massinha de modelar? Ou slime, mas eu acho que o exemplo que eu quero trazer se aplica mais numa massa de modelar, né? Para você brincar, normalmente você usa um molde, uma forminha, para você dar um formato para aquela massa que você pegou. Então a massa, ela não é nada, né? Ela é uma substância, mas ela em si mesma não tem forma, não tem sentido, não tem beleza, não tem aparência. Mas se você coloca ela dentro de um molde, ela pode ter a forma daquele molde, daquilo que você desejou, daquilo que você colocou. Adão, o primeiro homem, o primeiro ser humano, ele recebeu uma forma, como essa do exemplo, que foi a forma da imagem e semelhança de Deus. Ele foi moldado à imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso. Contudo, o pecado de Adão e Eva tirou essa forma, tirou o molde deles, e eles ficaram deformados, eles ficaram desfigurados, eles já não tinham mais o molde a partir do momento que houve a ruptura do pecado. Por quê? Porque Deus, ele não compactua com o pecado e nem com as trevas. Então esse molde, ele foi tirado, eles já não eram mais a imagem e semelhança de Deus, santos e incorruptíveis. Eles quiseram eles mesmos criar
a sua própria forma, a sua própria imagem. E com isso, eles perderam aquilo que eles tinham recebido. Esse versículo relevante que diz: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A serpente, ali no Éden, o inimigo das nossas almas, ele foi muito astuto, porque ele tentou convencer o homem o seguinte: olha, vocês são como Deus, vocês podem fazer todas as coisas. E aí, destrinchando bem a história, ele conversando com Eva, e a verdade é que ali surgiu a primeira falácia. A falácia é quando alguém pega uma meia-verdade e tenta aplicá-la à sua maneira, mas uma meia-verdade é uma mentira inteira. Ou seja, ali surge a primeira mentira. E Satanás vai dizer para a mulher: olha, na verdade, vocês não são iguais a Deus, vocês não são parecidos com Deus. Vocês são aquilo que Deus quer que vocês sejam. Mas, se vocês comerem desse fruto, vocês mesmos poderão decidir quem vocês serão. E aí vocês podem ser como Deus, conhecedores de tudo e soberanos sobre tudo. Nós sabemos que isso não é real. Mas Adão e Eva, por sua própria escolha, por uma ganância talvez, não que eles queriam ser iguais a Deus, como eu disse para vocês, eles sabiam que isso era impossível. Mas como Deus, eles queriam eles mesmos ditar a sua forma e o seu próprio molde. Então, eles decidiram pecar, decidiram ser independentes, sair da forma que Deus tinha dado para eles e serem donos de si mesmos. O resultado disso que foi? A maior tragédia da humanidade. Então, nós perdemos a nossa forma, o enigma da nossa existência não foi resolvido, perdemos a nossa essência, a imagem concedida pelo próprio Deus e, pior, a comunhão com o próprio Deus que nos deu essa imagem. Em resumo, o ser humano ele perdeu a humanidade. Ele já não tinha mais o formato da humanidade destinada ali a princípio, originalmente por Deus. E nós, como descendentes de Adão e Eva, nós já nascemos nessa outra forma, que eles mesmos se moldaram. Que forma é essa? A do pecado. Então nós já nascemos sem a forma da imagem e semelhança de Deus. E agora? O que faremos? E a solução foi dada pelo próprio Deus, por uma graça, misericórdia e amor incondicional e inexplicável também. Vamos ser sinceros, é um mistério muito grande e é algo que, se nós pararmos para pensar com a nossa racionalidade, é irracional. Porque Deus poderia ter exterminado aquela raça, tudo bem, pecou, saiu do meu molde, e ter feito outra. Poderia ter feito isso? Poderia, ele é Deus. Poderia fazer o que ele quiser. Mas nós sabemos agora, vivendo a consequência, que não foi isso que Deus decidiu. Deus ele decidiu continuar com aquela criação que havia saído da sua forma e resgatar eles para o seu molde original. Só que tinha um grande problema nas mãos do homem. Por quê? Porque para nós nos aproximarmos novamente de Deus, nós precisaríamos entrar novamente na forma da imagem e semelhança. Só que o pecado, ele cegou o homem, ele deformou, ele desfigurou. A gente não encaixava mais nessa forma. A gente somos, incapazes de encaixar nessa forma. E aí, qual seria a solução então? Se para o homem é impossível se adequar novamente à imagem e semelhança de Deus, o próprio Deus vai resolver essa questão. E eu gostaria que vocês abrissem em Gênesis 3, do 14 ao 15. Então o Senhor Deus declarou à serpente: já que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém inimizade entre você e a mulher,
entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Nas palavras do Bonhoeffer, Deus toma a forma e a imagem do ser humano, porque o ser humano não pode ser igual à imagem de Deus. Então, Deus ele traz uma solução para nós, para trazer a nossa humanidade de volta para Ele mesmo. E para isso, Ele decide Ele tomar a forma humana, para então imprimir em nós a forma de Deus. Jesus, ele toma a forma humana para deixar o molde do verdadeiro ser humano que nós deveríamos ser, o ser humano que era para Adão ter sido. Então, Adão foi o primeiro homem, que era para ser perfeito, incorruptível, o molde e a imagem e semelhança de Deus. E ele falhou. A partir dele, ninguém mais conseguiria isso. Mas veio Jesus, que poderia ser simbolizado pelo segundo Adão, o segundo homem, e ele veio e cumpriu aquilo que era para ter sido feito lá no Éden. E ele deixa o molde da forma da imagem e semelhança de Deus, o molde que é necessário para que a gente seja digno de ser recebido por Deus. E aí eu vou ler para vocês, não precisam abrir para ser um pouco mais rápido e dinâmico, essa questão de que Jesus toma a forma do homem para que o homem pudesse ganhar novamente a imagem e semelhança de Deus. Eu vou citar apenas 3 textos, 3 versículos no caso, mas a lista é demasiada. 2 Coríntios 5:21 vai dizer: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Em 1 Pedro 3:18, pois também Cristo sofreu pelos nossos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. E 1 Coríntios 15:21-22 diz: visto que a morte veio por meio de um só homem, ou seja, Adão, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem, Jesus Cristo. Pois da mesma forma, em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Por isso, em Cristo e através dele somente nós podemos regenerar a imagem e semelhança de Deus que foi impressa em nós lá na criação. Com Cristo, nós devemos não apenas ter uma nova maneira de agir, de pensar, de falar, mas é uma nova vida, é uma nova forma, é um novo molde que nos é dado para vivermos dentro. Então, não é uma questão só ética, entendem? É uma vida nova, é um formato novo. Em que se baseia essa forma? Rapidamente, Jesus ele vem e traz essa forma para nós. Esse novo parâmetro, esse novo molde de vida. E ele mesmo, como eu disse para vocês, ele toma a forma do homem, mas mostra que a imagem e semelhança de Deus, a forma de Deus é diferente daquilo que o homem vive. Então, nas bem-aventuranças, nós vemos isso também muito claro. Mas o que chama aqui a atenção dessa passagem de Filipenses vai dizer o seguinte: embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Jesus ele vem e faz algo que Deus é especialista no nosso ponto de vista, que é frustrar as nossas expectativas. Por quê? Porque ele vem e traz um molde, uma forma e um parâmetro que não era bem o que o ser humano esperava que fosse. Então, nós vemos principalmente nos evangelhos os relatos, não só dos fariseus, escribas e mestres da lei, mas dos próprios discípulos, que o que eles esperavam? Eles sabiam que pela misericórdia e graça de Deus, Deus tinha dado um plano de salvação para eles e que haveria de vir o Messias para recuperar essa imagem e semelhança, mas eles estavam esperando o quê? Um rei glorioso, e tirasse eles de forma sangrenta, se fosse preciso, das garras do Império Romano, enfim, e fizesse tudo e acontecesse. Eles estavam esperando isso. Quando Jesus vem, frustra. Jesus ele vem como? Pobre, bem humilde,
manso. Ele não toma força nem em frente de exércitos, ele não monta um exército para sair guerreando. E aí ele nos mostra que esse é o novo molde que nós vamos ter para voltar à imagem e semelhança de Deus. E aí o ser humano fica, eu não quero não. Eu quero ser filho do rei, quero ser a rainha, o rei. Eu quero todas as coisas debaixo dos meus pés. E a gente vê que é um discurso muito contraditório, que já era naquela era e é hoje em dia. Então, hoje em dia, a gente ouve o quê? Não, nós somos filhos do rei, nós temos que determinar, a gente não passa necessidade. Nosso pai é o dono de todo ouro e de toda prata. Mas Cristo vem e ensina que não é assim. Porque ele mesmo sendo Deus, não se apegou a isso. Nós, meros mortais que não merecemos nada, pelo contrário, merecemos o fogo do inferno, queremos exigir um molde, uma forma de vida. No trecho do livro, o autor vai dizer assim: é uma imagem bem diferente da de Adão na glória original do paraíso. A imagem daquele que se coloca no meio do mundo do pecado e da morte, que toma sobre si a angústia da carne humana, que se sujeita humildemente à ira e ao juízo de Deus contra os pecadores, que permanece em obediência à vontade de Deus no sofrimento e na morte, que nasceu na pobreza, que convivia e fazia amizade com publicanos e pecadores, que na cruz foi rejeitado e abandonado por Deus e pela humanidade. Esse é Deus na forma do ser humano. Esse é o ser humano na nova imagem de Deus. Essa é a forma que nós devemos tomar. É a forma completa do Cristo encarnado, crucificado e glorificado. Somente quando a gente se encontrar nessa conformidade de imagem, a gente vai conseguir viver sob o agrado de Deus. Esse é o destino último do discipulado. Todo livro ele vai abranger essa caminhada do discipulado. Nós já vimos o que significa ser um discípulo. Anteriormente também vimos um outro livro riquíssimo do Jonas Madureira, que é O Custo do Discipulado, o que é ser discípulo e discipular, enfim. Mas o destino último do discípulo individualmente é esse: é ser conformado na perfeita imagem de Cristo. E aí, na consumação dos tempos, Cristo nos glorificará junto com ele ao lado do Pai. Lembrando também que nós aprendemos no início dos capítulos que essa forma, nós não pegamos ela, nós não exigimos ela, nós nem sequer desejamos ela. Ela nos é dada. Lembra que nós vimos um capítulo só sobre o chamado do discipulado? Então nós vivemos na forma do pecado e ninguém sai por vontade própria. É próprio Cristo que vem, nos arranca e nos imprime no novo molde, tá? Então, essa nova vida, essa nova forma que nós tomamos de ser humano, nos é dada pelo chamado de Cristo Jesus, comprado ali na cruz do Calvário. Romanos 8:29 vai dizer: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E vamos então para a prática. Como que nós vamos colocar isso em prática? Uma vez chamados por Cristo, uma vez vivendo o discipulado e ali sendo dia após dia moldados dentro dessa forma, o que nos cabe? Qual é a nossa parte, dentro disso? Nós temos que seguir o molde vivendo a encarnação, a crucificação e a glorificação. A encarnação, vamos abrir Tito 3, do 3 ao 6. Tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja.
sendo detestáveis e odiando-nos uns aos outros. Mas quando se manifestaram a bondade e o amor de Deus pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou para lavar regenerador e renovador, pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, o que nos cabe é imitar Cristo e, na comunhão do encarnado, recuperarmos a nossa verdadeira humanidade. Como que a gente faz isso? Como que se conhece alguém para então imitá-lo? Tendo comunhão. Então, ninguém imita alguém que nunca viu, que nunca conversou, que nunca falou e que não tem convivência. Não tem como, porque você não tem base para reproduzir aquilo que a pessoa é, aquilo que a pessoa fala e aquilo que a pessoa faz. Então, para conseguirmos restaurar e recuperar a nossa humanidade através do exemplo de Cristo e em Cristo, sendo nós seus imitadores, a gente precisa conhecê-lo. E para conhecê-lo, nós precisamos ler a Bíblia, ler a sua própria palavra, orar, ter intimidade, buscar um relacionamento. Em Lucas 9, 23, 24 diz, Jesus diz a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem quiser perder a vida por minha causa, este a salvará. Então Cristo vai dizer, olha, vocês querem me seguir? Neguem-se a si mesmo, ou seja, neguem-se esse molde que vocês estavam, recebam de mim, que estou lhes entregando um molde novo, tome a sua cruz e então receba a imagem e semelhança de Deus. E por falar em cruz, nós devemos nos moldar através da crucificação. O que seria ser moldado através da crucificação? Romanos 6,4, do encarnado, a graça e a redenção, nós temos também que passar pelo processo de morte. Morte para o mundo, para então recebermos a vida dele. E essa morte, ela é simbolizada na vida do crente de forma pública através do batismo. Então nós sabemos que não é o batismo, não é o descer das águas, ele não tem nenhum poder por si só, mas isso é uma profissão pública de que, para que todos saibam publicamente, que o mundo veja nitidamente que agora nós abandonamos esse molde, nós morremos por Cristo e com Cristo nós viveremos. A cruz é nos dada individualmente por Cristo e essa cruz que nós carregamos e que Cristo vai detalhar aqui, Paulo também fala muitas vezes, as nossas cruzes não são as nossas dores, não são as nossas enfermidades, não é revés financeiro, não é guerra mundial, não é dificuldade, problema, doença. Nossas cruzes não são pessoas, não é seu sogro, sua sogra, seu genro, seu marido, sua mulher, seu vizinho, seu patrão. Não é isso, tá? A cruz, ela é aquilo que nós acabamos de ler, é a abdicação de si mesmo. É você sair do molde, carregar a cruz de Cristo, no sentido de que nós vamos entrar nesse molde e não será fácil, porque a nossa carne é pecaminosa e nós lutaremos contra o desejo do espírito de pecar e viver em santidade. Então a nossa cruz é abrir mão de tudo aquilo que nós já nos moldamos, tirar todo o padrão que nós tínhamos, não nos amoldar ao mundo, mas em Cristo Jesus, e sofrer as consequências disso. Quando nós tomamos o molde e a forma de Cristo e a imagem e semelhança, nós temos uma cruz para carregar, porque nós sofremos consequências disso. Então, muitas vezes, por termos esse novo molde, a gente pode perder o emprego, por negar a ser desonesto. Nós podemos perder relacionamentos, porque a gente tentou ao máximo ter ali, até mesmo evangelizar, mas chega um momento em que
aquela pessoa se recusa tanto a receber o que você é, quanto ao Deus que você serve. Então, tem um custo muito alto, mas ao mesmo tempo é glorioso. Então, tomar a nossa cruz é ir até as últimas consequências e, se preciso for, morrer por Cristo Jesus, para termos a imagem e semelhança dele. O último ponto, que é a glorificação. Quem permanecer nessa comunhão de Cristo encarnado e crucificado, no qual tomou forma, também será igual ao Cristo ressurreto. Então, 3 passagens também novamente eu vou citar para vocês, não precisam abrir. 1 Coríntios 15, 49 vai dizer: assim como tivemos a imagem do homem terreno, ou seja, de Adão, a gente recebeu ali a forma do pecado, teremos também a imagem do homem celestial. Então, Cristo ele deixou aqui para a gente o molde, deixou aqui para a gente os parâmetros de como nos amoldar a nova imagem, e haverá um dia que ele nos resgatará e nos colocará literalmente, plenamente, perfeitamente nessa nova forma. Aqui nós estamos sendo trabalhados como aquela massinha dentro dessa forma. Nós estamos sendo trabalhados dia após dia. Mas na consumação dos tempos, isso irá se concretizar. João 3,2 vai dizer: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos então semelhantes a ele, pois veremos como ele é. João 6,40 diz: porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Conclusão. A conclusão é que, para termos a forma divina e incorruptível, nós temos que morrer para a nossa forma que nos foi dada através da descendência da queda, e viver para Cristo e em Cristo para termos a forma perfeita e suprema. Aí tem as referências para vocês e eu vou ler rapidamente. Gálatas 2,20 vai dizer: fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo em mim. Agora, a vida que agora vivo no corpo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Mateus 22, 36 ao 39 diz: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. E 1 João 3,16 diz: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. O molde que nós recebemos de Cristo é que nós, assim como eles, assim como Cristo, devemos abrir mão daquilo que achamos que somos, porque Cristo não achava que era Deus. Cristo era Deus, e ainda assim ele esvaziou de si mesmo. Então nós temos que abrir mão daquilo que a gente acha que é e não é, e ser como Deus, ser como Cristo, amar uns aos outros, a nós e ao nosso próximo, da maneira como Cristo nos amou, de forma incondicional, sem pré-requisitos, sem desejar receber nada em troca. Ele simplesmente amou. E por último, eu trouxe uma frase também do Bonhoeffer, que vai dizer: só podemos ser como ele, porque ele foi como nós. Só podemos ser como Cristo, porque fomos conformados à sua imagem. Então, isso é motivo de agradecermos todos os dias, irmãos. Cristo, ele nos redimiu. E é uma redenção gloriosa e esplêndida, uma complexidade incompreensível para a nossa capacidade humana. Deus, ele tomou essa forma do homem. Então, se a gente parar para pensar, é algo assim, é muito desproporcional. Para que nós pudéssemos voltar a ter o formato que deveríamos ter para sermos a imagem e semelhança de Deus e vivermos com esse Deus por toda a eternidade. E que assim seja nas nossas vidas, que possamos ser trabalhados por Cristo, que busquemos também, com aquilo que nos cabe, tomar novamente a nossa forma e imitarmos o nosso Senhor Jesus.
É isso que eu tinha para vocês. E aí eu vou abrir